Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Faria, sou coordenador de projetos de soluções de mídias da Globo e estamos aqui no SET Experience Academy, na trilha do Cloudification, falando de mídia supply chain. Eu vou conversar com o Armênio Lobato, que é o diretor de infraestrutura de tecnologia da Globo. Oi, Armênio, tudo bem? Oi, Eduardo. Estamos aqui hoje para poder debater um pouquinho desses novos desafios que a gente está tendo no nosso mundo aí de tecnologia relacionada à parte de mídia. A primeira pergunta, a gente que é do mundo de TV há bastante tempo, sabe que até muito tempo atrás a TV se baseava basicamente em tecnologias exclusivas e proprietárias, com hardwares bem dedicados. E no último ano a gente viu um intenso movimento de migração para tecnologias IPs, porém ainda muito focado em infraestrutura on-premise e dedicadas. E agora, né, nesse último ano, com esse movimento de cloudification, como é que você enxerga como novos ganhos, vantagens e oportunidades que a nuvem pode habilitar para a produção de mídia sob a visão de infra? Olha, Edu, assim, uma coisa que é interessante da gente notar é que de todas as ferramentas que o ser humano já criou, o software é talvez a ferramenta mais flexível e configurável que a gente, como humano, inventou, tá? Ela consegue ser mudada e readaptada e sofrer uma mudança num tempo muito curto. Por exemplo, eu não posso pegar uma barra de ferro e fazer uma mudança nela, em dois pedaços dela, de forma simples e alterar a funcionalidade dela, a composição dela, e no software eu faço isso muito rápido. Eu não posso fazer isso num hardware. Eu não posso adaptar um hardware de forma muito rápida. E software eu posso. E assim, o que é a nuvem no fim das contas? A nuvem é o software aplicado na infraestrutura. É a gente transformar a infraestrutura numa coisa que também é mais maleável, pode ser alterada com agilidade. Então, assim, isso gera para a gente uma infinidade de possibilidades, ou seja, facilita a integração dos componentes, eu posso ajustar essa integração com muito mais facilidade que eu tenho hoje. O setup se torna muito mais rápido, tá? A gente pode criar ambientes aí que vão subir em questão de segundos de forma totalmente automatizada. A gente tem um ganho que é uma elasticidade que é virtualmente infinita, ou seja, eu não estou mais limitado aos recursos que eu já tenho na minha estrutura. Eu posso escalar esses recursos automaticamente em caso de necessidade, inclusive eu posso usar mais de uma nuvem para isso. Eu vou alocar esses recursos conforme a necessidade que eu tenho do negócio, não mais conforme a limitação que eu tenho da estrutura. Para mim, uma das grandes coisas que a gente tem muito aqui defendido na Globo é essa visão do foco no business, ou seja, a infraestrutura ela saiu de uma coisa artesanal, virou uma coisa que era focada em serviço, e hoje a gente pode pensar que a gente é uma parte do negócio, tá? Que é ela ser parte da transformação digital e ela está focada no engajamento e no crescimento da empresa como um habilitador de novas fontes de receita. A capacidade de inovação de speed to market, ou seja, fazer uma coisa nova vai ser num tempo muito menor. A agilidade é uma coisa que é muito crítica no mundo atual. Até na SET do ano passado, na abertura, foi colocado isso. Era essa boa ideia e conseguir que isso se transforme num produto rápido é talvez mais importante do que os outros dois. Tá? Uma vantagem também muito grande é a questão do use anywhere, ou seja, está etizado, você pode usar em qualquer lugar. Eu consigo utilizar esse modelo para fazer produções remotas em N pontos do mundo. Facilita muito a minha combinação, à medida que a gente está em nuvem, com tecnologias novas. Tá? Toda a questão de IoT, 5G, blockchain, live services que vão vir ainda, vão ser muito facilitados para quem está utilizando a nuvem, tá? E assim, você acaba tendo aí também uma questão que é muito facilitadora de estar na nuvem, é que você faz uma inter-relação de todas as informações no conjunto, você gera os dados, os logs e consegue trabalhar isso de uma forma conjunta, desde a entrega, o usuário, o consumo, e ter essa informação para poder gerar dados. E aí, obviamente, vem o conceito da empresa que é data-driven. A parte de usar a nuvem permite você ser mais data-driven. Então, assim, é uma revolução grande para o nosso dia a dia. Legal, Armênio. Então, pelo que você falou, as possibilidades na nuvem são praticamente infinitas, né? E pela visão de infra, como é que você enxerga quais são os maiores desafios para essa migração? Quando você vem para a nuvem, você está pegando uma tecnologia que é consolidada, resiliente, testada por décadas, e está trazendo para um outro ambiente que, assim, que junto com a flexibilidade que o software tem, tá? Que a gente tem essa flexibilidade enorme, você também vai ter outras variáveis que você vai ter que aprender a lidar e controlar. A primeira delas, para mim, é a questão dos bugs, tá? Toda vez que você interage com software, inevitavelmente, ainda mais com software que tem essa tendência de ser mais flexível e está sempre mudando, você vai lidar com bugs também.
essa questão toda de flexibilidade exige uma mudança de modelo. Você sai de uma arquitetura monolítica e tem que ir para uma arquitetura de microserviço. E trabalhar com microserviços é sempre tem um grau de complexidade envolvido. Não é tão simples você lidar com microserviços como uma arquitetura mais fechada, tá? Existe nesse mundo de nuvem uma necessidade enorme de conectividade, ou seja, uma ligação eficiente com a nuvem tem que ter uma capacidade de suportar os níveis de serviços desejados aí para a parte de produção, principalmente quando é produção ao vivo, e também lidar com essa questão de ser distribuído. Uma questão enorme em nuvem que a gente vê muito é o quê? A nuvem elástica, ela te entrega o que você precisa, mas também você vai ter que tomar cuidado com a gestão de custos, com a eficiência e gestão de custos. Um pequeno descuido, um uso extra aí que você faça, na hora que você for olhar a conta no fim do mês, o seu custo está dobrando, triplicando. Não é difícil disso acontecer. As clouds, os provedores de clouds têm soluções de segurança muito, muito completas, mas você também vai ter que ter isso na sua implementação, porque um erro de configuração, por exemplo, pode deixar que um arquivo que deveria estar fechado fique aberto para todo mundo na internet acessar. E isso é uma coisa que, assim, depende de como é que você está lidando. Existem casos aí que a gente viu já no mercado de vazamento de filmes prontos de alguns estúdios, de dados de usuários de sistemas de jogos, que aconteceram por falhas de configuração, tá? Legal, Armênio. E até vou pegar um gancho aí nessa parte de disponibilidade, redundância, e focar um pouco na TV aberta no Brasil, que é algo ainda muito, muito relevante, que ainda é uma fonte de receita grande para a gente da Globo. E a gente sabe que na TV aberta, no horário nobre, por exemplo, ficar fora do ar por 5 segundos que seja, já é algo que traz um impacto tremendo, né? E aí, olhando para a nuvem, tem tudo isso que você falou das redundâncias e tal, mas como é que você vê como desafio para a infra também, manter uma disponibilidade, manter esse SLA tão apertado que a gente tem hoje na TV aberta, para garantir que ficaremos no ar o tempo que a gente precisa ficar, né, sem essas falhas. Como a gente já estava conversando, né, esse é um dos grandes desafios que a gente vai ter, né? Como é que a gente nivela um ambiente de cloud e possui essa complexidade inerente de múltiplos componentes de software para ter uma mesma resiliência de um ambiente físico, né? Um ambiente de software aí, com 1 milhão, 2 milhões de linhas, é um software médio. E um erro nisso daí já pode ser um problema, né? Então, tem muitos mecanismos na nuvem que a gente pode utilizar com esses problemas e aumentar a resiliência para chegar em níveis tipo que a gente tem hoje no sistema de TV aberto. O primeiro, obviamente, que a gente já tinha até citado, é a questão da elasticidade e da multirregionalidade, ou seja, eu não ter a minha solução toda rodando num único ponto. Todos os provedores de cloud, em geral, têm sempre regiões distintas, tipo São Paulo, leste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, Europa. Então, cabe sempre pensar que, apesar da grande disponibilidade que eu tenho numa determinada região, é sempre salutar se é uma coisa que eu não posso ter falhas, pensar que eu tenho que estar rodando em mais de uma região. Trabalhar sempre também, assim, uma coisa que vai ter que ser desenvolvida sempre são questões de ações autônomas. Um ponto que assim a gente vai desenvolver muito em cloud nesses próximos anos é o uso de inteligência artificial, principalmente no mundo de operação, tá? Que é o que a gente chama de AIOps. Na realidade, inteligência artificial vai ser uma das coisas que vai ser atacada em N pontos no mundo de TI agora, e dentro do mundo de operação também vai ser um grande ponto. A gente tem estudado casos aí, por exemplo, de uma operadora de redes que falhas demoravam 4 a 5 horas para serem localizadas, depois de ter colocado um sistema de inteligência artificial em cima, a mesma falha foi localizada em 20 minutos. Tá? Um sistema de cloud, assim, a gente aqui pode gerar 10 a 12 tera de logs por dia. O ideal seria que todo esse log fosse analisado. Um ser humano nunca vai conseguir fazer isso. A única forma de fazer isso é com máquina. E, assim, se a gente conseguir usar esses processos digitais da melhor forma, eles podem até ser mais rápidos que uma intervenção manual, né? Com isso, com esse conjunto aí, garantir que até esse próprio sistema digital possa fazer esse chaveamento stand-by. No nosso caso, por exemplo, a gente estuda aí de ter 2 conexões em cada cidade que as clouds têm possibilidade de fazer isso no Brasil, em Rio e São Paulo. Então, é redundante na cidade e redundante entre cidades, tá? Para garantir essa redundância. Tem um ponto também que é importante, à medida que você vai para um mundo de cloud,
você tem que fazer uma adequação também de todos os seus processos produtivos e também dos softwares que você usa. Eles também se adequarem a lidar com essa questão. A cloud, ela pressupõe que as coisas vão falhar e o seu sistema tem que reagir de forma adequada a isso. Legal. A gente vê que o futuro é bastante promissor, né? Tem muitos caminhos para seguir, né? Mas também tem muito trabalho aí a ser percorrido, né? Acho que os próximos anos aí vão ser bem interessantes. Então, obrigado, Armênio, obrigado aí pelas informações, acho que foi bem produtiva, bem rica aí de informações. Obrigado. Obrigado, Edu, obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje e esperamos estar de volta aí em novas trilhas junto com a SET. Obrigado.